Então, nesse caso dessa primeira questão, nós temos uma questão de verdadeiro ou falso, né? Depois ele traz algumas alternativas com as informações, as letras, né? Verdadeiro ou falso. Então, a gente precisa analisar primeiro essas sentenças. Tá, então vamos lá. Vamos falar aqui passar com vocês o comentário, o enunciado. Então, acerca da escavação gradativa, analise as assertivas abaixo, considerando B para verdadeiro, F para falso, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Então, essa questão ela vai trazer a temática da escavação gradativa, que é o conteúdo, o tópico que a gente vai relembrar, que eu vou aprofundar um pouquinho com vocês, certo? Então, lá, né? Primeira assertiva. É uma técnica para terapia pulpar direta. Está indicada para lesões profundas, nos casos de pacientes que ainda não apresentaram adaptação comportamental para se submeterem a procedimentos mais complexos ou quando há dificuldade de estabelecer o diagnóstico pulpar. Terceira, nessa técnica, a cavidade é selada provisoriamente com material restaurador intermediário, preferencialmente óxido de zinco e eugenol reforçado, tipo 2, e o dente é posteriormente reavaliado. Então, vamos lá. Ó. Sobre o tratamento expectante, então, né, escavação gradativa. É uma técnica para terapia pulpar direta. Então, nesse caso, essa alternativa está incorreta, né? Porque quando a gente tem uma terapia pulpar direta, uma proteção, um forramento, né, então nós temos o contato do material restaurador, material de proteção, diretamente com o tecido pulpar. Então, é quando já existe uma exposição da polpa, certo? E o tratamento expectante, escavação gradativa, é justamente, o nosso objetivo é justamente não expor a polpa, né? Então, manter ali uma dentina remanescente, mesmo que esteja muito fina, muito delgada, né? Na tentativa de aumentar essa espessura, certo? Então, nesse caso, quando a gente considera escavação gradativa e o material restaurador que a gente vai utilizar nessa cavidade mais profunda, podemos considerar uma técnica de terapia pulpar indireta. Então, nós estamos ali realizando estímulos à polpa, porque muitas vezes vai ser um material que vai liberar íons, fluoreto de sódio, e que às vezes é um material também que pode ser anti-inflamatório. Então, que vai estimular as células da polpa a produzirem essa dentina terciária também, né? Que ela já havia ali sofrido esse mecanismo de ação por conta das toxinas bacterianas. Então, está falsa essa primeira assertiva, né? A escavação gradativa é considerada uma terapia pulpar indireta, tudo bem? Segunda, está indicada para lesões profundas, no caso de pacientes que ainda não apresentaram adaptação comportamental para se submeterem a procedimentos mais complexos ou quando há dificuldade de estabelecer o diagnóstico pulpar. Então, vamos lá, né? Quando eu tenho um paciente que não apresentou adaptação comportamental, muito provavelmente é um paciente que pode ser que eu tenha uma dificuldade se eu acabar expondo o tecido pulpar, pode ser que eu tenha essa certa dificuldade de depois controlar esse paciente para um tratamento endodôntico, né, para submeter ao isolamento absoluto, por exemplo. Né? Então, muitas vezes é um paciente, às vezes até um dente que não tem erupção completa, então fica difícil muitas vezes realizar o isolamento absoluto, né? Enfim, há essa dificuldade, né? Então, muitas vezes o paciente não tem essa questão comportamental para passar por todos esses procedimentos mais complexos, né? Ou quando há dificuldade de estabelecer o diagnóstico pulpar. Então, muitas vezes avaliando por radiografia, mesmo que seja radiografia periapical, existe a possibilidade de sobreposição de imagens. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue identificar a real distância da lesão cariosa e da cavidade pulpar. Então, fica difícil a gente saber será que se eu aprofundar o preparo cavitário, eu vou acabar expondo a polpa, né? Então, eu posso tentar, né? E será que eu tenho ali uma resposta pulpar diante do tratamento que eu vou realizar? Então, é uma tentativa
de não causar a exposição pulpar, né, e diante de uma dificuldade de diagnóstico que a gente pode encontrar, certo? Então, essa segunda assertiva é correta, tá? Então, pode ser indicado, né? A escavação gradativa pode ser indicada para pacientes que têm essa dificuldade comportamental de fazer todo esse procedimento, né, de uma vez só, ele leva tempo também, né? Todas essas questões que eu falei para vocês, do passo a passo, isolamento, até mesmo submeter o paciente a aí uma proteção direta, né, da polpa, poderia levar mais um tempo, causar uma dor, enfim. E também, né, quando eu tenho essa dificuldade de estabelecer o diagnóstico, porque lesões profundas realmente trazem a dificuldade de diagnóstico, né, de resposta pulpar, saúde pulpar, às vezes diante de uma radiografia, certo? Então, a segunda assertiva está correta. E última, né, terceira assertiva, nessa técnica, a cavidade é selada provisoriamente e com um material restaurador intermediário, preferencialmente óxido de zinco e eugenol reforçado, tipo 2, né? E o dente é posteriormente reavaliado, certo? Então, lembrando qual é esse material restaurador, óxido de zinco e eugenol reforçado, né? Nós temos o OSE, óxido de zinco e eugenol convencional, e o reforçado. O reforçado, ele recebe algumas partículas resinosas na sua composição. Então, ele é considerado um cimento de óxido de zinco e eugenol mais resistente. Então, quando eu considero que a escavação gradativa ela pode pode ter uma duração de 30, 45 dias com esse material provisório ali em posição, né, na cavidade, eu preciso de um material mais reforçado, certo? Hoje nós temos, né, vários estudos, várias orientações, literaturas que mostram também que o cimento de ionômero de vidro também é um material muito recomendado para realizar, né, esse tipo de tratamento. A escavação gradativa, né, o tratamento expectante. Então, muitos autores consideram ele como um material de escolha, certo? Porém, antes, né, até mesmo antes, e até mesmo como um material restaurador intermediário, que seria a primeira, na verdade, né, a gente tem aquela técnica de proteção pulpar, que primeiro eu tenho um forramento com cimento de hidróxido de cálcio lá na região mais profunda, próxima da polpa, porque o cimento de hidróxido de cálcio, ele também é considerado um antimicrobiano, um anti-inflamatório, né? Ele gera ali respostas anti-inflamatórias. Depois, como material intermediário, poderia ser utilizado o óxido de zinco e eugenol, né? Então, por ter realmente essa resistência maior. Então, hoje em dia nós temos dois tipos de materiais que são bem indicados para técnica de escavação gradativa, que é o óxido de zinco eugenol e o cimento de ionômero de vidro, certo? Então, nesse caso, também está correta, porque também é um material que a gente pode utilizar, né? Até mesmo por ser um material que resiste há tanto tempo em posição em uma cavidade mais profunda, certo? Então, essa assertiva também está correta, certo? Então, se a gente for assinalar, a alternativa correta é a que contém, né, as letras F, V e V. Se não me engano, é a alternativa A. Eu não coloquei aqui, né? Mas é verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Sobre a profilaxia antibiótica, assinale a alternativa correta. Vejam que aqui ele só coloca profilaxia antibiótica. Ele não coloca de acordo com a profilaxia antibiótica indicada pela American Heart Association. Ele não coloca sobre a profilaxia antibiótica para evitar endocardite bacteriana. Ele não coloca. Ele só coloca sobre profilaxia antibiótica. E ele também não coloca se o procedimento é mais ou menos invasivo. Ele não coloca nada disso. Então, essa questão, eu particularmente, eu acho que ficou mal elaborada. Tá? Enfim, vamos ver. Ó. Sobre a profilaxia antibiótica, assinale a alternativa correta.
Deverá ser feita de forma rotineira em caso de cirurgia de terceiros molares inclusos ou impactados. Ou seja, ele está falando assim: olha, independente da condição sistêmica que o paciente tenha, se for exodontia de terceiro molar incluso impactado, a profilaxia antibiótica tem que ser feita. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Infelizmente, a gente sabe que muita gente faz assim. Vai fazer exodontia, vai profilaxia antibiótica. Mas não, vai, faz aí. Mas não pode ser assim. A literatura mostra que não pode ser usado dessa forma. Tem regras, tem condições específicas. O paciente não é porque ele vai fazer cirurgia de remoção do terceiro molar que automaticamente a profilaxia antibiótica é recomendada. Depende. Então, não é essa a alternativa correta. Opção B. Deverá ser realizado no pré-cirúrgico de pacientes diabéticos compensados ou não. Também não é a correta, porque o que a literatura mostra? Que se o paciente é diabético compensado, geralmente a profilaxia antibiótica se faz desnecessária, não é necessário. Para o paciente diabético descompensado, ou seja, aquele que não trata, não está respondendo ao tratamento medicamentoso para diabetes, pode ser necessária a profilaxia antibiótica. Tá? Então, essa aqui não é correta, porque ele está falando que o paciente compensado ou não, a profilaxia tem que ser feita. Não é assim. Opção C. É realizada através da ingestão de 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes da intervenção. É isso, né, professor? 2 gramas de amoxicilina, né, 4 cápsulas de 500 miligramas, 1 hora antes da intervenção. É correta. Mas olha só, olha a opção D. Pacientes alérgicos à penicilina poderão utilizar a clindamicina. Bom, o gabarito nos diz que essa alternativa D é a correta. Mas vamos a algumas observações. Primeiro, essa questão é de 2022, ano passado. A ARRA mais recente foi de 2021. Então, nessa questão já tinha ARRA. Só que aqui não fala que essa profilaxia antibiótica é de acordo com a ARRA, que não fala. Então, abre essa brecha. Se a gente considerar a ARRA mais moderna, a alternativa correta seria a opção C. Porque a opção C é correta. A opção C fala aqui, ó, é realizada através da ingestão de 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes da intervenção. Na opção D, levando em consideração a ARRA mais atual, não está correta. Ou seja, de qualquer forma, essa questão foi mal elaborada e eu acho que entraram com recurso. Devem ter entrado com recurso porque tem 2 alternativas corretas. No mínimo foi mal elaborado, mas para mim tem 2 alternativas corretas porque aqui ele não especifica se é ARRA, se não é ARRA, tá? E além do mais, ele não fala que o paciente é alérgico, porque se ele tivesse colocado no enunciado sobre a profilaxia antibiótica em paciente alérgico à penicilina, se tivesse no enunciado essa observação, que o paciente é alérgico à penicilina, aí beleza, aí só a alternativa D mesmo. Mas ele não fala isso aqui. Então, para mim, tem 2 respostas, no mínimo 2 respostas corretas aí. Super interessante essa questão 14, um pouquinho perigosa. A banca quer o seguinte, ela quer antônimos. Então, só cuidado para não derrapar aqui. Antônimo é aquilo que representa o contrário, né? Eu quero o contrário de emergir. Qualquer coisa pensa assim, ó. Emergir é vir à tona. E aí, se você quiser, para deixar até mais fácil, falando literalmente em relação à água, por exemplo, emergir é sair da água, é sair, né? Emergir, vir à tona, né? Aparecer. Então, o emergir seria sair da água, vir à tona. E o imergir é o contrário, né? E o imergir é, vou deixar até assim, entrar na água, afundar, afundar.
desaparecer, sumir. Vou precisar ficar atento ao contexto. A banca. Ah, que legal. Foi, Marcelo, achei bem legal o texto. Pois é. Então, olha só, na Europa, desigual que emergiu. No caso aí, gente, o sentido de surgiu, vir à tona, deslanchou, teve destaque, certo? Uma coisa de sobressaiu. Eu quero o oposto disso. Então, o oposto seria aflorou. Aflorou seria equivalente. Separou-se, aí já não tem nada a ver com a relação, né? Decorreu, também não fica tão bom. Mas eu poderia usar o ocultou-se, né? Emergir, ocultar. E eu poderia também usar o desvaneceu, que também está ligado a essa ideia, né? De ficar mais oculto, né? Recair, enfim. Então, eu poderia eliminar aqui e ficar entre B e E. Aí vamos ver. No mundo em que quanto mais cosmopolita fica, mais se retribaliza, gente, cosmopolita, né? Tá ligada à ideia daquilo que é o quê? Daquilo que é urbano, daquilo que é mais central, daquilo que é mais desenvolvido, com mais aspecto de cidade, mais povoado, né? Então tá mais ligado a isso. E eu quero aqui, gente, mais integrado, né? Eu quero aqui um antônimo de cosmopolita. E aí, para a gente, né, o que fica bem mais cosmopolita com a ideia de cidade, né, de integrado, enfim. Então, o que fica mais interessante aqui realmente é o gabarito letra E. Porque o oposto de cosmopolita não é abandonado, né? Mas seria alguma coisa mais apartada, menos organizada, né? Seria o oposto de cosmopolita. Aquilo que não está organizado, né? Que não está ali no centro, que não está estruturado, está afastado, está apartado. Então, e foi o gabarito trazido pela banca, viu? Desvaneceu e apartado. Não está uma coisa tão óbvia, tá certo? Não está uma coisa tão óbvia. Não está lá, oh meu Deus, super tranquila a questão, não. Mas o gabarito defendido e apontado pela banca e mantido foi realmente o gabarito letra E. Digamos que admito que B e E são alternativas bem, assim, boas. Né? O abandonado eu acho que fica um pouco demais, sabe? Fica um pouco demais, fica mais enfático. Né? Então, eu provavelmente também defenderia o gabarito na letra E. E essa questão aí é de conjuntos numéricos. Por exemplo, vamos ver o que está certo, o que está errado. Por exemplo, uma face aqui que você pode matar, a 2. Aqui é verdadeiro a 2. Por que é verdadeiro? Menos 2 elevado a 4 é um número positivo? Porque se você fizer menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, só para esclarecer, vai dar um número positivo. Porque menos elevado a um número positivo sempre é positivo. Porque menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. Então, se esse menos, entre parênteses, estiver elevado a um número positivo, sempre dá positivo. E só por curiosidade, dá quanto? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Daria mais 16. Então, aqui é um número positivo. Então, ele quer saber o que está correto. Está correto, contido apenas em qual? Então, assim, você já eliminaria a letra A, porque a letra A diz que é 1. Beleza. Aí nas outras tem o 2 em todas. Beleza. O 1 está falso. Por que o 1 está falso? Raiz quadrada de 35 é um número inteiro? Não. O número inteiro, ele é um número que não tem vírgula. Assim, ele é todo bonitinho, redondinho, né? Quem são os números inteiros? O conjunto inteiro é o conjunto Z que chama, tá? São os números positivos e negativos sem número quebrado, né? De uma maneira bem direta. Assim, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, ele é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita, esse conjunto dos inteiros. Então, assim, esse Z é o quê? Conjunto dos inteiros, dos números inteiros. Então, raiz de 35 não é um número inteiro, porque, assim, se tu for fazer aqui,
raiz quadrada de 25, por exemplo, é 5. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, raiz quadrada de 35 é um número que vai estar mais próximo do raiz quadrada de 36. É 5, alguma coisa. É um número que está entre 5 e 6. É um número quebrado. Então, não é um número inteiro. Então, com isso, já eliminava quem? O 1 está errado. Então, já eliminava a B. E o 3 está falso também por causa dessa palavra somente. Ele está dizendo 42 sobre 14 é somente um número racional. Número racional é todo número que pode ser colocado sob forma de fração, de razão. Beleza. Mas o 42 sobre 14, ele é um número racional. Mas ele não é somente racional. Se tu pegar 42 e dividir por 14, dá 3, ó. Sério, Neto? É, ó. 14 vezes 3, 4 vezes 3, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. Então, esse número, quando ele está 42 sobre 14, ele é racional. Beleza. Mas quando ele faz a divisão e dá 3, ele vira o quê? Inteiro. Além de inteiro, também ele é o quê? Natural. Então, o problema nessa questão, ele é racional? É. Mas ele não é somente um número racional. Ele é o quê? Além de racional, ele é inteiro. E além de inteiro, ele também é natural também. Se você for subir mais um conjunto, ele também é o quê? Ele é real também. Ele é complexo também. Então, ele é tudo. Praticamente tudo aí, né? Beleza? Então, assim, você elimina a letra D, porque o 3 está errado. Então, ele só quer o correto. O verdadeiro, que é o 2. Letra C. Então, assim, é uma questão de conjuntos numéricos. Você conhecer um pouco da particularidade dos números.